Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai dar sequência à nossa aula de eletrônica e hoje a gente vai estar falando sobre divisores de tensão, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre resistores e se der tempo a gente vai começar falando um pouco sobre capacitores. Também quero falar um pouco, se der tempo, sobre transformadores, né? Que a gente não pode dar sequência em uma fonte sem falar de um componente muito importante numa fonte, que é o transformador. Tanto essa fonte seja de fonte chaveada, ou seja de forma chaveada ou linear, né? Então a gente vai falar um pouco também hoje sobre transformadores. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero aqui estar agradecendo todos os meus inscritos, né? Mais de 2.200 inscritos que estão acompanhando a gente aí com muito carinho e respeito. Meu muito obrigado mesmo, forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe todas as famílias de vocês aí. E quero também agradecer você que não é inscrito, que acompanha a gente aí, né? De vez em quando assiste o vídeo da gente aí. Meu muito obrigado, que Deus abençoe você também. Quero agradecer também você que está fora do Brasil e que vem acompanhando a gente aí. Meu muito obrigado. Mas então é isso, pessoal. Vamos então falar hoje sobre divisores de tensão. Você que tem muito interesse em aprender eletrônica, essa é uma ótima aula para você ficar muito atento, porque sobre essa parte de divisores de tensão, pessoal, é uma parte bem interessante para você se tornar um projetista e também passar a entender, e também você vai utilizar muito esse recurso para poder estar consertando o aparelho, né? Você entender exatamente o que é impedância, o que não é, o porquê que uma determinada pré-amplificador capta muita interferência, enfim. Mas isso a gente vai falar nas aulas futuras. Hoje a gente vai falar mesmo só sobre divisores de tensão. Então é isso, pessoal. Fique atento ao vídeo e vamos então começar falando sobre divisores de tensão utilizando o programa Proteus. Bom, pessoal, então nas aulas anteriores é o seguinte, nós estávamos falando sobre resistores, né? Então nessa aula a gente vai continuar falando sobre resistores e, se der tempo, a gente vai falar sobre o funcionamento do capacitor. Mas, como eu disse, a gente vai ver também se sobra tempo para poder falar um pouco sobre transformadores. Mas é o seguinte, pessoal, como eu ia dizendo, hoje a gente vai estudar mais com detalhes sobre a divisão de tensão, né? Então o resistor é um componente, como eu já disse, extremamente utilizado na eletrônica. Então veja só, o resistor, muitas pessoas pensam que é usado para reduzir voltagem, pessoal. Então na eletrônica, você que é leigo totalmente em eletricidade, em eletrônica, você tem que ter em mente uma coisa. A eletricidade, ela se divide em dois componentes principais, que são amperagem e voltagem. Não existe amperagem sem voltagem e não existe voltagem sem amperagem, né? Existe certo tipo de fonte que a voltagem é extremamente baixa, mas a amperagem é extremamente alta. E também existe voltagens, ou seja, existe fontes que a voltagem é extremamente alta e a amperagem é extremamente baixa. Por exemplo, um playback de televisão, ele produz uma tensão extremamente alta, né? Mas em compensação a amperagem é bastante baixa. E já, por exemplo, uma máquina de aquecer ferro mesmo, né, através de indução, é uma máquina que ela produz uma voltagem extremamente baixa, porém uma amperagem extremamente elevada. Então é importante que vocês entendam isso, pessoal. A energia elétrica, né, é importante ressaltar a energia elétrica, porque tem vários tipos de energia. Mas nós vamos estudar o mundo da eletrônica, né, que naturalmente utiliza a energia elétrica. Então, pessoal, a energia elétrica ela se divide, como já disse, em dois fatores: amperagem e voltagem. Então, o resistor é um componente utilizado para fazer a divisão de voltagem, né? Ele é um limitador de amperagem. Então, quando você usa um componente que ele limita a amperagem, logo você pode fazer um divisor de tensão com ele. Então é justamente isso que nós vamos estudar. Na aula anterior, a gente fez esse circuitozinho aqui, como vocês podem ver. E esse circuito é o seguinte: nota-se que tem dois resistores pegando desde o negativo e passa por duas resistências de igual valor e vai até o positivo. Então o que está acontecendo aqui? Se você observar, a tensão circula por esses dois resistores, né? Então, como os dois resistores é de igual valor, logo aqui no centro, nós vamos usar o terra aqui, ou seja, o negativo como referência, né, for medir aqui, ó, nós vamos encontrar exatamente a metade da tensão que está aqui, né? Por quê? Porque os dois resistores é de igual valor. Mas então, a pergunta é,
por que que tem a metade? Como o próprio nome já diz, ou seja, os dois resistores são exatamente de valores iguais. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: e se eu quisesse, por exemplo, um ponto aqui de, por exemplo, aqui vamos supor, deixa eu colocar aqui a simulação. Então temos aqui a simulação, temos aqui 108 volts, ponto 406 milivolts, e temos aqui 54 volts, ponto 203 milivolts, né? Então se é muito quebradinho que dá aqui, então vamos dizer só a voltagem. Então temos aqui 108 e aqui 154. Então nota que está a metade da tensão. Então é o seguinte, pessoal, existe a necessidade às vezes da gente fazer um divisor de tensão em que nós já temos previamente a voltagem que nós queremos. Então vamos fazer o seguinte: para ficar mais fácil de nós fazer esses cálculos, vou colocar aqui uma tensão conhecida, né? Então vou colocar aqui uma tensão bem popular, uma tensão assim que as pessoas utilizam muito, que é uma tensão de 12 volts. Para isso eu vou dar pausa aqui na simulação e vou desligar esse ponto aqui e vou colocar aqui deixa eu ver aqui, colocar aqui um ponto de DC aqui, ó, de 12 volts. Então vamos especificar aqui 12 volts. Pronto, 12 volts. Aqui a gente pode especificar aqui para ser gerado pulso, para ser gerado uma tensão contínua ou uma oscilação, mas isso é coisa que a gente vai passar a conhecer bem mais para frente. Então agora vai ter um potencial ali de 12 volts. E nota que aqui tem 6 volts redondo, né? Porque é a divisão. Então vamos supor que temos uma tensão de 12 volts aqui, mas nós queremos aqui nesse ponto aqui uma tensão, por exemplo, de 1 volt. Como é que nós faz esse cálculo? É simples, pessoal. Se vocês querem 1 volt aqui, basta vocês pegar os 12 volts, dividir pelas duas resistências, né, que vocês querem, depois multiplicar pelo um valor específico. Por exemplo, vamos arbitrar aqui um resistor, digamos aqui de, olha só, vamos supor que nós queremos aqui 2 volts aqui, né? Usando sempre o negativo como referência. Quando eu falar 2 volts ou falar uma voltagem qualquer, pessoal, é sempre utilizando o terminal negativo como referência. Sempre quando você estiver trabalhando em eletrônica, se for fazer uma medição, você tem que sempre lembrar disso. O ponto de referência sempre é o negativo, né? Porém, existem exceções, ou seja, existem situações que você precisa medir uma voltagem que o ponto de referência vai ser em um local diferente do terra, né? Ou seja, do negativo. Mas nesse caso aqui, para que a gente está começando agora, vamos então frisar isso, ou seja, para se medir a tensão, usa-se o negativo como referência. Então vamos supor que você queira 2 volts aqui, e aí você fica perdido qual é o valor do resistor que eu vou usar, e ao mesmo tempo, se eu colocar qualquer valor aqui, eu posso colocar qualquer valor. Então vamos ver daqui a pouco isso. Vamos supor, então se eu quero 2 volts aqui, pessoal, então tudo que eu tenho que fazer, basta eu colocar aqui 8K e aqui colocar 2K, né? Então logo vai dar 2 volts aqui. Por quê? É simples, eu pego 8K mais 2K. Então eu pego 12 volts e divido por 10 e depois o resultado eu multiplico por 2, né? Então ficaria mais ou menos assim. Claro que não há muita necessidade de eu pegar aqui uma calculadora, porque se trata de cálculos bastante simples, mas mesmo assim eu vou pegar aqui para vocês entenderem. Então olha só, imagine que eu tenho 12, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 12 volts da fonte do valor máximo e vou dividir pela soma dos dois valores. No caso, se eu coloquei aqui um valor de 8K e aqui um de 2K, logo a soma dos dois valores é 10K. Então 12 dividido por 10 dá 1,2. E aí o que eu faço? Se eu pegar aqui
multiplicar por 2, veja só, eu vou ter um pouco mais, eu vou ter 2,4, mas eu não quero 2,4, eu quero 2, né? Então tudo que eu tenho que fazer é diminuir o valor desse resistor aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui um valor comercial, eu vou dizer que eu coloco aqui um valor comercial, que o valor comercial, pessoal, são valores não críticos. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é um resistor, por exemplo, de 9K redondinho. Vai ser bastante difícil você achar no mercado para comprar um resistor nesse valor. Então, um valor, por exemplo, de 5K é difícil de encontrar. Normalmente encontra 5K6, 5K1, né? No caso 4K7, 3K3. Então quando se fala valor comercial, esses valores. Então não é valor, o valor não comercial é um valor muito peculiar. Então existe resistores de valores exatos, existe, é chamado de resistor de precisão. Só que são resistores um pouco mais críticos de encontrar. Então vamos supor, se eu preciso aqui de um valor específico, né? Basta eu dividir então essa tensão aqui, ou seja, eu pego os 12 volts e divido, vou dizer aqui para 1K8, um valor bem comercial, né? Então o que eu faço aqui? Eu pego aqui, no caso aqui eu coloco 8K2 e aqui eu coloco 1K8, então vamos ver o que aqui dá. No caso 8.200 ohms, né? 8.200R. Vou colocar mais, usando vírgula, fica mais melhor. 8,2K mais 1,8K é igual a 10K. Então, agora eu pego de novo 1,2, que é 12 volts. Espera aí. 1,2, que é 12 volts dividido por 10, né? Que deu 10K igual. Só que agora vezes 1,8, que é o valor desse resistor aqui. Então já deu 2,16. Então é desse jeito, pessoal. Então vocês vão fazendo os cálculos até aproximar. Aí você fala, poxa, mas até aproximar e coisa e tal, mas não tem um jeito de fazer uma regulagem? Tem. Aí, pessoal, aí é onde entra a vantagem do componente, que é o componente, o resistor variável, né? Vamos colocar aqui agora um resistor variável. Vamos puxar esse osciloscópio mais para cá, esse capacitor mais para cá, e vamos colocar aqui um resistor variável. Deixa eu ver se ele tem aqui. Deixa eu pegar aqui um resistor variável aqui. Então olha só que interessante, temos aqui agora um resistor variável. Com esse resistor aqui, pessoal, eu posso então agora, deixa eu pôr aqui um medidor, eu posso ajustar aqui então a voltagem que eu quero, sem precisar estar fazendo cálculos, né? Então se vocês observar aqui, ó, aqui está com 50%, logo, se o resistor de variável aqui, que é chamado de potenciômetro ou tripod, né? Então, temos aqui então 1K. Então, logo se dá 50%, logo vai dar 6 volts aqui. Então, à medida que eu vou subindo lá, vai modificando a voltagem. Eu vou subindo aqui para o lado positivo, então ele vai subindo até chegar na voltagem da fonte aqui, que está tudo para cá. Ou posso descer também para chegar em 0 volts. Então, pessoal, como vocês observam, o componente variável, ou seja, o potenciômetro, é ótimo para poder fazer esse tipo de divisor de tensão. Mas você pode também fazer com resistor fixo, assim. Basta fazer os cálculos, que nem eu já expliquei, né? E aí você obtém a voltagem que você quer aqui. Vamos supor, igual eu já falei, se você quer
fazer uma saída aqui para determinada voltagem, basta você fazer o cálculo e dividir, fazer o cálculo e colocar os resistores no valor que você calculou. Mas é bastante simples isso aqui. Por exemplo, um outro detalhe, pessoal, interessante é o seguinte: a questão é qual é o valor do resistor que eu vou inicializar. Vamos supor que eu quero um valor aqui de 600 mV, que é mais ou menos para polarizar um transistor. Essa que a gente vai falar bem mais para frente. Então eu vou começar aqui com um valor, vamos supor assim, deixa eu colocar aqui um valor menor. Vou colocar aqui um valor aqui de 470R. Então se eu colocar aqui 470R, olha só, já deu, deixa eu pôr esse aqui mais para cá. Então como você vê ali, já deu 500 e poucos milivolts. Então isso aqui para polarizar a base de um transistor já estaria já muito bom, né? Então para só, por que deu esse valor aqui de 538 milivolts? Simples, por causa que todos os 12 volts se dissipou aqui nesses dois valores, né? Então se você vir aqui, né, na calculadora, você vir aqui na calculadora e pegar, por exemplo, 12 volts, dividir por 10.470 ohms, que é a soma desse mais esse aqui. Aí igual dá essa bagaceira aqui. Aí essa bagaceira aqui você vai e multiplica por 470. E é esse valor aqui, ó. Igual, olha lá, 538. 538. É por isso que está dando 538 milivolts, ou seja, a voltagem que está acumulando aqui nesse resistor é 538 milivolts. E o restante, para chegar em 12, está sendo acumulado aqui. Veja bem, pessoal, quando eu falo acumulado, não significa que o resistor é uma espécie de bateria, não. Um componente que ele trabalha como se fosse uma bateria é o capacitor. Então, já que nós estamos falando sobre capacitor, então vamos começar a explicar melhor o funcionamento do capacitor. Para isso, vamos agora desligar aqui nossa tensão contínua aqui e vamos ligar de novo a nossa tensão alternada aqui. E agora, então, para isso, pessoal, eu vou desligar aqui o capacitor. Agora vamos reparar aqui o resultado aqui da forma de onda. Deixa eu aumentar aqui. Então, conforme vocês veem aqui, ó, essa forma de onda aqui, essa energia que está vindo aqui, pessoal, é uma tensão contínua. Só que é uma tensão contínua pulsante, né? Então esse tipo de tensão aqui, nós não podemos simplesmente jogar num aparelho e tentar alimentar o aparelho com uma tensão dessa. Porque que acontece? Essa tensão aqui, no momento que está aqui, ela está praticamente 0 volts. Aí ela sobe para a voltagem máxima que está aqui, e depois torna a cair de novo. Isso acontece 120 vezes por segundo. Por quê? Porque a frequência da rede é 60 Hz. Então logo um semiciclo desse que representa o semiciclo positivo, e o outro semiciclo que agora está positivo por causa dos diodos, ele era para baixo. Então o ciclo todo é 60 Hz, mas essa pulsação aqui está em 120 Hz. Então o que acontece? Qual componente nós vamos utilizar aqui para que elimina esse pulso, né? O capacitor. Então imagina só, pessoal, o capacitor, eu costumo comparar o capacitor, porque assim, eu citei no começo desse curso que eu ia ministrar esse curso de uma forma bem didática, bem comparativa. Então, para que vocês entendam o funcionamento do capacitor, eu vou fazer uma comparação bem prática. Imagina que você tenha um
um cano saindo água, porém esse cano está saindo de gorfada, ele não sai aquela água contínua, né? Ele não sai aquela água contínua, ele sai de gorfada. Aí o que acontece? Você precisa de uma água que sai e derrama contínuo. Então aí é onde você vai utilizar o que? Você vai usar uma pequena caixa d'água, ou seja, um pequeno recipiente, né? Um recipiente, o tamanho desse recipiente, se é de 20 litros, se é de 100 litros, se é de 1000 litros, representa esse total aqui, pessoal, ó, esses microfarad aqui, ó. Então quanto maior o capacitor, melhor vai ser a filtragem. Então veja só, aí o que você vai fazer com essa água que está caindo de gorfada? Imagina que a água que está caindo de gorfada, pessoal, é justamente essa nossa energia que tá, peraí, deixa eu ver aqui, é porque eu já liguei aqui, deixa eu ligar de novo aqui para vocês entenderem. Então imagina que nossa água aqui seria isso aqui, ó. Então cada vez que sobe aqui, a energia vem e vai para quase zero de novo, volta de novo e desce, volta e desce. Então ela fica fazendo isso 120 vezes por segundo. Então se nós pegar essa energia aqui e já injetar no aparelho, vai dar um zumbido tão grande no aparelho, ou seja, um ruído, e dependendo do tipo do aparelho, isso pode até queimar algum componente. Então é preciso que essa tensão não fique assim, que essa oscilação, né? Que se aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui constantemente. É preciso que ela fique constante, ou seja, contínua. Veja bem, não confunda corrente contínua com corrente filtrada, com tensão filtrada. Essa aqui é uma tensão contínua. Por quê? O que diferencia uma tensão contínua de uma tensão alternada, pessoal? Então se alguém falar para vocês, essa tensão aqui é contínua, aí você tem uma tensão contínua pulsante, não, essa tensão aqui não é contínua, é contínua sim, porém não está filtrada. Então é importante ressaltar isso, pessoal. A tensão contínua é aquela tensão que não inverte a polaridade. Toda e qualquer tensão que não inverte a polaridade em relação ao seu ponto de referência, ou seja, o positivo sempre sai positivo e o negativo sempre sai negativo, independente se esse positivo está oscilando, né? Então essa tensão é classificada como uma tensão contínua. A tensão filtrada, contínua filtrada, é o que nós vamos utilizar agora, o componente chamado capacitor. Então, como eu ia dizendo, esse pulso aqui, ó, simboliza as gorfadas de água, certo? Simboliza as gorfadas de água. E aí você quer obter uma água que saia contínuo. O que você vai fazer? Você vai pegar essa gorfada de água, vai fazer com que caia dentro de um recipiente, e aí lá embaixo no recipiente você vai fazer um buraco, né? Um buraco um pouco menor do que o que está caindo. Isso é muito importante, pessoal. Presta bem atenção nesse detalhe, porque lá na frente vocês vão entender o porquê que é interessante isso. Porque se você fizer um buraco no seu recipiente que saia o mesmo tanto de água que está caindo, ou mais cedo ou mais tarde, né, essa água vai ficar, a água que está saindo lá também não vai ficar tão perfeita. Então é importante que o total de água que vai sair lá é um pouco menor do que o total de água que está enchendo essa caixinha, para sempre a caixinha manter cheia, né? E aí sua água lá naquela torneirinha que você colocou embaixo na caixinha vai sair contínua. Então, pessoal, agora que vocês já entenderam a simulação, ou seja, a comparação entre o capacitor e uma caixinha de água, um recipiente de um líquido qualquer, vamos então na prática aqui para vocês entenderem. Vocês viram lá a forma de onda que deu, né, sem o capacitor, e agora com o capacitor, essa forma de onda ela é eliminada. Então o que acontece? Se vocês observar agora, temos aqui uma forma de onda reta, né? Mas só que tem um detalhe, pessoal. Se vocês observar aqui, ainda tem ainda umas oscilaçõezinhas. Por quê? Imagina que esses componentes que estão aqui, ó, estão servindo como carga. Então o que acontece? Quando vem a energia, quando vem um semiciclo, ou seja, quando vem aquela parte que aumenta da energia, essa parte vai carregar o capacitor, né? Ele vai carregar o capacitor com a tensão de pico, né?
Essa tensão de pico, pessoal, não é a tensão real, é chamada de tensão de pico justamente porque a tensão RMS ela é cerca de 70% apenas dessa tensão de pico. É por esse motivo que você pega uma fonte, você pega um multímetro, mede lá no transformador, vamos supor, ele é 12 volts. Aí você passa por um retificador, um diodo retificador no caso aqui. Aí você coloca o capacitor, quando você mede de novo, você vai ver que está nos seus 17, 16 volts. Você fala, ué, mas não era 12? Então, essa tensão a mais, pessoal, é justamente é chamada tensão de pico. Por quê? Todo multímetro ele já é configurado para medir só a tensão RMS de uma forma de onda senoidal, né? Então, isso significa o quê? Você está medindo cerca de 70% só daqueles picos, positivo e negativo. Mas quando você coloca os diodos que retifica e aí você joga um capacitor para filtrar, ele vai se carregar com essa tensão de pico. Então no caso aqui temos aqui então a tensão quando a tensão sobe, né, ele vai carregar o capacitor. Quando ela chega perto de 0 volts, quem é que tem que manter alimentando esses componentes aqui? Ou seja, quem é que tem que manter a voltagem aqui? A carga que está no capacitor. É por esse motivo que quando a gente coloca um valor muito pequeno para filtrar uma fonte, acontece isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Imagina que esse capacitor aqui, ele é apenas de 10 microfarad, né? Com essa carga aqui. Então o que acontece? Vamos ver o que acontece aqui. Olha só. Então o que aconteceu aqui, ó? Devido à nossa caixinha de água, vou falar nesses termos, pessoal, para vocês entenderem melhor ainda. Então, devido à nossa caixinha de água aqui ser bastante pequena e o nosso furo que nós fez embaixo, que representa a carga, né? Que está representado por esses dois resistências aqui, né? Então, o que acontece? Quando a tensão desce, aí fica só o capacitor alimentando. Só que o que acontece? Devido ao capacitor ter pouca energia que guardou nele, aí ele não aguenta alimentar a carga até que o próximo pulso chegue. Por esse motivo, pessoal, é que fica desse jeito aqui, ó. Vem o pulso, carrega o capacitor. Quando o pulso vai embora, o capacitor começa a descarregar, ó. Aí vem de novo o pulso, torna a carregar o capacitor. Aí vai embora a energia, o capacitor vai descarregando. Torna a vir outro, né? Então por quê? Porque o capacitor ele é de um valor pequeno. Olha só, eu vou aumentar o valor desse capacitor agora para 100 microfarad. Ou seja, nós tínhamos uma caixinha de 10 litros, agora vou pôr uma caixinha de 100 litros. Na comparação, viu, pessoal? Olha só, que interessante agora. Se vocês reparar, vocês vão ver que agora a caixinha maior de 100 litros, quando vem o pulso, carrega o capacitor, né? Aí o pulso vai embora, ele estaria mais ou menos aqui. Aí o que acontece? O capacitor, devido a ter bastante carga, então ele demora mais tempo para descarregar. Quando vem o próximo pulso, ele descarregou bem pouquinho, né? Então, como vocês podem observar aqui, ó, ele descarregou bem pouquinho. Então o que acontece? Um capacitor com a filtragem desse jeito aqui, para uma carga desse jeito aqui, já seria, vamos dizer assim, aceitável, né? Mas seria bom um capacitor de maior valor ainda. Mas então, pessoal, a questão é, eu estou falando de carga, mas como é que a gente sabe que carga é essa com esses valores de resistores aqui? Olha só, já que essa aula é sobre cálculos de resistores, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir então qual seria a amperagem que está sendo consumida aqui, né? Então, para nós descobrir aqui, nós precisamos fazer uns cálculos até um tanto meio chato. Nós temos que primeiro transformar todas essas três resistências aqui, a resistência do potenciômetro, que é de 1K, essa resistência e essa resistência aqui, no único resistor. Como é que nós faz isso? Primeiramente, a gente vai transformar esses dois resistores aqui em um resistor só. Ou seja, somar os valores dele, que dá 10.470. 10.000, porque é 10K. Então, na aula passada, eu já informei que
quando aparecer a letrinha K, é o mesmo que 1000. Então 10.000 mais 470R. Então são 10.470R. E aí o que acontece? Em paralelo com esse aqui, porque está em paralelo. Então quando você coloca dois resistores em paralelo, ele diminui a tensão, ele não aumenta. Não pense você que quando você colocar dois resistores em paralelo, ele vai aumentar a resistência. Ele não aumenta, ele diminui, né? Veja bem, pessoal, não confunda. Quanto mais um resistor tem a resistência alta, mais que ele passa mais energia. Não é por aí. Enquanto ele tem a resistência mais alta, menos energia passa por ele, menos amperagem passa por ele. Então é o inverso, é invertido. Menos resistência, mais amperagem passa. Mais resistência, menos amperagem passa. Então o que acontece? Para que nós saibamos qual é a tensão, ou seja, a amperagem que está sendo consumida com esses dois resistores, a gente precisa descobrir qual é a resistência que está dando de forma paralela. Para fazer isso, pessoal, é bastante simples. Tudo que você tem que fazer é fazer uma soma dos dois valores, né? Você soma esse com esse, depois multiplica um pelo outro, e o resultado da multiplicação você divide pela soma. Ou seja, fica assim: 10.470 vezes 1000, porque é um aqui, né? Então, pessoal, é o seguinte: 10.470 vezes 1000, que é igual esse valor aqui, né? Então eu pego esse valor aqui e divido pela soma dos dois, né? Então como é que fica? 10.470 mais 1K daria o quê? Nem precisa de fazer a conta, né? São 10.470 mais 1000, logo dá 11.470. Então eu pego esse valor aqui e divido por 11.470, é igual. Então o que temos aqui, ó? Temos 912R.81. Então 912R.81 é o equivalente à associação desses três resistores aqui, ó. Então e agora, como é que eu sei quantos amperes está consumindo essa resistência nessa voltagem aqui? E que voltagem seria essa? Vamos usar play aqui para a gente ver. Então são 103 volts, né? 103 volts. Então como é que eu faço então para descobrir a amperagem? Eu divido a amperagem pela resistência. A amperagem pela resistência não. Eu divido a voltagem, 103 volts, por essa resistência. No caso seria 103 dividido por 908, que é igual. Então está consumindo 113 miliamperes. Então aqui, pessoal, está sendo consumido 113 miliamperes nesses resistores aqui. A carga que ele está consumindo é isso aí, 113 miliamperes. Não chega nem meio ampere. Bom, pessoal, para que não estenda muito a nossa aula de hoje, eu vou ficando por aqui. Hoje não deu tempo da gente falar sobre transformadores, como eu disse, mas na aula que vem a gente vai falar um pouco sobre transformadores, para vocês entenderem como é que funciona o transformador, para que assim a gente dá sequência então na nossa fonte aqui, ou seja, no nosso curso também de eletrônica, para que assim você possa estar desenvolvendo a sua própria fonte. Então não perca, na próxima aula a gente vai estar falando sobre transformadores e da sequência aqui, e a gente, se der tempo, a gente vai começar falando sobre transistores. Aí vocês vão começar a entender como é que uma fonte funciona. Como vocês viram, pessoal, trata-se de uns cálculos bastante simples, né? No começo desse curso
eu falei que eu não ia me aprofundar muito em teorias, né? Mas só que tem certas coisas que tem que ser falado um pouco de teoria, porque senão você vai ficar meio despreparado sobre certos assuntos. Então, algumas situações vai ser necessário eu estar explicando algumas teorias, como fazer alguns cálculos. É cálculo bastante simples, como vocês acabou de observar, cálculos muito simples de fazer. Qualquer um aí que tem seu ensino fundamental já é possível fazer esses cálculos. Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço aqui a paciência de vocês de acompanhar mais esse vídeo da gente aí. E você aí que está ansioso pelo mais um vídeo de dicas de CNC, fique atento. E você também que não é inscrito, se inscreva no canal, porque muito em breve eu vou estar lançando mais vídeos de dicas de CNC. E vídeos muito importantes sobre também um belo tacômetro que eu estou desenvolvendo, né, para poder trabalhar em conjunto com aquela plaquinha que eu estou disponibilizando. E também quero dizer o seguinte, pessoal, muitas pessoas às vezes estão pensando que aquela plaquinha foi parar de ser vendida, mas não, ela está disponível na descrição do vídeo pertinente que fala dessa plaquinha. Então vocês podem ir lá na descrição do vídeo que vai estar lá o link para você estar comprando aí pelo Mercado Livre, ou se quiser também pode comprar lá pela loja da gente lá, que atenderemos suas solicitações com muito respeito. Mas então é isso, pessoal. Deus abençoe todos vocês aí, que Deus dê muita saúde a todos, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo então, se assim Deus permitir.